Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns, do capítulo 3, Método, item 31. Vamos lá? Para se proceder no ensino do Espiritismo, como se o faria nas ciências ordinárias, seria preciso passar em revista toda a série de fenômenos que podem se produzir, começando pelos mais simples e alcançando sucessivamente os mais complicados. Ora, é o que não se pode, porque seria impossível fazer um curso de espiritismo experimental como se faz um curso de física e de química. Nas ciências naturais opera-se sobre a matéria bruta, que se manipula à vontade, e se está quase certo de poder regular seus efeitos. O espiritismo trata-se com inteligências que têm sua liberdade e nos provam a cada instante que não se submetem aos nossos caprichos. É preciso, pois, observar, esperar os resultados e apanhá-los de passagem. Também dissemos claramente que todo aquele que se gabasse de os obter à vontade não poderia ser senão um ignorante ou um impostor. Por isso, o espiritismo verdadeiro não se porá jamais em espetáculo e jamais subirá ao palco. Há mesmo alguma coisa de ilógico em supor que os espíritos vêm desfilar e se submeter à investigação como objetos de curiosidade. Os fenômenos, portanto, podem falar quando deles se tem necessidade, ou se apresentar de maneira diferente daquele que se deseja. Ajuntemos ainda que, para os obter, é preciso pessoas dotadas de faculdades especiais, e que essas faculdades variam ao infinito, segundo a aptidão dos indivíduos. Ora, como é extremamente raro que a mesma pessoa tenha todas as aptidões, há uma dificuldade a mais, porque seria preciso ter sempre sobre a mão uma verdadeira coleção de médiuns, o que não é possível. Bom, aqui ele está dizendo que a ciência regular, química, física, fisiologia, botânica, ela tem como escopo algo palpável. São pesquisas, experiências que se pode fazer repetidamente. Em relação aos fenômenos espíritas, isso não se dá, porque depende da vontade específica dos espíritos que vão se manifestar. Então, se nós estamos numa reunião mediúnica e desejamos que um determinado espírito se manifeste, alguém célebre ou muito conhecido, isso só vai acontecer se esse espírito estiver realmente disponível, tiver vontade de participar, e se for bom para ele, tanto quanto para aqueles que o invocam. Então nós aprendemos ao longo dos anos que o telefone toca de lá para cá. Então não é possível controlar quem são os espíritos que vão se manifestar. Nós conseguimos apenas receber as ligações que fazem do plano espiritual para o plano material. E dependendo sempre do médium. Uma pessoa que tem a sensibilidade, que percebe a existência do plano espiritual. E cada médium tem uma certa característica. Então, por isso que a ciência regular, a química, a física, não aceita o espiritismo como ciência, porque ela não é tangível, ela não é palpável. Não dá para repetir uma experiência. Um espírito se manifesta, nos traz uma mensagem, na outra semana é outro espírito que virá, ou outras condições. Enfim, é sempre do plano espiritual para o plano material. Por isso não dá para repetir, não dá para comprovar de uma forma sistêmica o que acontece no fenômeno mediúnico. O que dá, como fez Kardec, e vai descrever nesse livro com muitos detalhes, é observar, descrever o fato, porque é um fato.
a mediunidade existe, os espíritos existem e as comunicações existem. Então, Kardec ele vai descrevendo, através de uma observação metódica, como funcionam os tipos de manifestação, tipos de espírito, porque o mundo espiritual está povoado de pessoas, e as pessoas são diferentes umas das outras. Vamos continuar? O meio de obviar esse inconveniente é muito simples, e é o de começar pela teoria. Por ela, todos os fenômenos são passados em revista, são explicados, podendo-se deles se inteirar, compreender-lhes a possibilidade, conhecer as condições nas quais podem se produzir e os obstáculos que podem encontrar. Então, qualquer que seja a ordem à qual são conduzidos pelas circunstâncias, não tem nada que possa surpreender. Esse caminho oferece ainda uma outra vantagem, a de poupar àqueles que quer operar uma multidão de decepções, premunido contra as dificuldades, pode manter-se em guarda e evitar adquirir experiências às suas próprias custas. Então, a descrição metódica feita pelo Kardec dos tipos de espíritos, da forma, do ambiente ideal para a realização da reunião mediúnica, tudo isso favorece para que um grupo não precise passar por espíritos enganadores, por brincalhões que vêm, às vezes, trazendo informações absurdas, porque eles só querem se divertir. Então, o método utilizado por Kardec vai descrever as melhores condições para que se forme um grupo e para que haja o intercâmbio no plano espiritual, atalhando os caminhos. Vamos continuar? Depois que nos ocupamos com o Espiritismo, nos seria difícil dizer o número de pessoas que vieram junto a nós, e entre estas, quantas vimos permanecer indiferentes ou incrédulas em presença de fatos os mais patentes e que não se convenceram, senão mais tarde, por uma explicação racional. Quantas outras estavam predispostas à convicção pelo raciocínio? Quantas, enfim, foram persuadidas sem nada ter visto, mas unicamente porque haviam compreendido? É, pois, por experiência que falamos e é também porque dizemos que o melhor método de ensino espírita é o de se dirigir à razão antes de se dirigir aos olhos, é o que seguimos em nossas lições, e não temos senão que nos aplaudir. Então é isso. Todo o trabalho realizado nesse livro, o Livro dos Médiuns, é uma observação metódica e conclusões a partir de fatos. Então, Kardec foi observando. Com relação à credulidade, isso também varia muito, porque sabemos que tivemos vidas anteriores. Alguns têm mais afinidade, outros não. Por isso, para algumas pessoas, uma única explicação é suficiente. Para outras, a dúvida permanece, mesmo depois de vivenciar a experiência. É por isso, então, que o Kardec coloca dessa forma, né? O método utilizado é de observação e descrição de fatos, e as pessoas vão analisando e recebendo essas informações à medida da sua própria vivência. O que esse livro estabelece são resultados dessas observações e as condições ideais para que o trabalho seja realizado. Vamos seguir? 32. O estudo preliminar da teoria tem uma outra vantagem, qual seja a de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e a importância desta ciência. Aquele que se inicia por ver uma mesa girar ou bater está mais inclinado à zombaria, porque dificilmente imagina que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Nós sempre mencionamos que aqueles que creem antes de ter visto, porque leram e compreenderam, longe de seres superficiais,
são, ao contrário, os que refletem mais, apegando-se mais ao fundo do que à forma. Para eles, a parte filosófica é a principal. Os fenômenos propriamente ditos são acessórios e dizem a si mesmos que se os fenômenos não existissem, restaria pelo menos uma filosofia, a única que resolve problemas insolúveis até hoje. A única que dá ao passado do homem e ao seu futuro a teoria mais racional. Ora, eles preferem uma doutrina que explica a que nada explica, ou que explica mal. Todo aquele que reflete compreende muito bem que se poderia fazer abstração das manifestações e que a doutrina não subsistiria, menos por isso. As manifestações vêm corroborá-la, confirmá-la, mas não lhe são a base essencial. O observador sério não as repele, mas, ao contrário, espera as circunstâncias favoráveis que lhe permitirão testemunhá-las. A prova do que dissemos é que, antes de ter ouvido falar das manifestações, muitas pessoas tiveram intuição dessa doutrina, que não fez mais do que dar um corpo, um conjunto às suas ideias. Então, a doutrina espírita não é o fenômeno. O fenômeno é uma comprovação da teoria que nos foi trazida pelos próprios espíritos. Quando nós olhamos o Evangelho do Cristo a partir da imortalidade, da reencarnação, nós conseguimos enxergar a justiça de Deus, nós conseguimos enxergar a lei de causa e efeito, onde a cada encarnação renascemos com as condições ideais para que possamos aprender um pouco mais e evoluir. O fenômeno só vem corroborar isso. Então, como foi dito aqui, aqueles que leram antes, que estudaram o Livro dos Espíritos e que tiveram contato com essa filosofia, que é o levar a pensar sobre a continuidade da vida, de uma forma mais racional, né? Sem penas eternas, sem os pecados capitais, mas de um Deus justo, bom e misericordioso, que nos concede sempre uma nova oportunidade. Enfim, a doutrina nos traz o consolo, a esperança. O fenômeno só vem demonstrar que a vida continua, que as pessoas sofrem ou são felizes de acordo com a conduta que elas tiveram aqui na Terra. Então, por isso, o fenômeno é um acessório, mas um acessório muito importante, porque é a interligação. Nós conseguimos ver a verdade através de um médium que traz uma pessoa que está em sofrimento pelo ódio, porque não conseguiu perdoar. E nos reflete isso. Olha, por que Jesus nos convida a perdoar sempre? Para evitar o nosso próprio sofrimento. Muito bem, o tempo já foi passando, vamos parando por aqui. Na semana que vem, retomamos a partir da questão 33. Continuamos ainda no capítulo 3. Vamos à prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado. Aos poucos as ferramentas são colocadas em nossas mãos para que possamos utilizá-las nesse intercâmbio benéfico entre o plano físico e o plano espiritual. Que a cada dia tenhamos maior confiança na vossa presença em cada momento e nas portas que se abrem através do conhecimento para nos libertar de nós mesmos, das nossas aflições, das nossas dores. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.